Olá pessoal, o canal Tudo sobre o Japão para mais um conteúdo exclusivo para vocês, trazendo as principais novidades que aconteceram no Japão até a data do dia 27 de setembro de 2022. Super atualizado aqui para vocês com as principais novidades do Japão. E aqui a gente vai começar sobre uma novidade que é preocupante ao mesmo tempo, que é o sistema antimíssil do Japão. Outras informações relacionadas à alta do dólar, que atingiu o patamar histórico, inclusive no meio a uma sessão de quedas. E mais outras informações com relação à reabertura do turismo e Covid no Japão. Então fica até o final do vídeo que a gente vai trazer as principais novidades para vocês. Então vamos lá, começando aqui pela primeira notícia, a notícia mais preocupante. Inclusive, o Japão ele quer acelerar a capacidade de destruir as bases de mísseis em países inimigos. Pois é, o Japão, que teoricamente é posicionado no Oriente, na verdade ele é a porta do Ocidente. Dependendo do ponto de vista, o Japão pode ser interpretado aí como a porta, inclusive, do Ocidente e principalmente dos Estados Unidos. O Japão, que ele fica entre justamente a China e os Estados Unidos, rivais históricos, e principalmente com relação às tensões, e em função de ser mais aliado dos Estados Unidos do que da China, ele tende a ser um ponto, digamos assim, de entrada e de defesa do Ocidente. Pois é, meio complicado, né? E essa situação é bastante complexa, porque o Japão tem essas questões de proteção de mísseis, até por conta das tensões que estão sendo geradas pelo sistema norte-coreano, que tem feito ameaças constantes, lançado mísseis atrás de mísseis, e isso tem gerado, obviamente, um nível de insegurança escalada no Japão. E isso é muito importante para vocês saberem, para a gente ficar acompanhando e ver como que o Japão vai se posicionar com relação a esse assunto. E vamos para mais em outra informação, e teve um escândalo na Rússia. A Rússia, ela deteve e expulsou o cônsul japonês por suposta espionagem. Pelo menos é uma acusação que aconteceu, né? Segundo a Rússia, né, já considerou esse, no caso, o cônsul japonês como um espião, e a embaixada do Japão no país considerou a ação totalmente lamentável e repudiável. Pois é, o cônsul do Japão na Rússia foi expulso do território russo e já retornou para o Japão. Muito estranho, né? Realmente é uma situação complexa. E o ministro das Relações Exteriores, ele responde com bastante perplexidade esse banimento, né, desse cônsul na Rússia por conta de uma suspeita de espionagem. E ele trouxe realmente essa violação, e é muito bizarro que realmente isso tenha acontecido, e com certeza isso é inaceitável e certamente vai ser de motivo de arrependimento no futuro, né? Então, esse ministro das Relações Exteriores, obviamente, levanta essa preocupação e, obviamente, há toda a tensão que já está relacionada à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E dólar encosta em 5,40 e tem maior valor em 2 meses. Nessa segunda-feira, a moeda norte-americana subiu 2,52%. E eu digo para vocês, pode subir mais ainda. Muita gente perguntou para mim quando que era o momento de comprar justamente dólar, comprar ienes. Vocês perderam, foi uma semana atrás. Por quê? Porque o dólar estava lá embaixo. Aproveite, cotações por volta de 5, 5,10 são cotações baratas. Agora voltou para 5,40, 5,50 e o iene também continuou subindo. Então você que não comprou na baixa, agora vai ter que comprar na alta se for necessário. Então realmente aqui no canal Tudo sobre o Japão você também fica sabendo mais sobre câmbio e o momento certo de você comprar ienes e dólares, né? Então é um momento importante aqui para vocês. Vamos lá! Oportunidade de emprego para vocês, casados aí, com filhos, sem filhos, homens solteiros, tem todas as oportunidades de emprego para vocês no momento. Não deixe de conferir as principais oportunidades de emprego com a Gisai Work. A Gisai Work é a melhor agência do mercado. Para você entrar em contato com a Gisai é muito simples. Entre em contato no DDD 11 9 30 30 0101. Melhor agência do Brasil, o melhor serviço, o melhor atendimento. Quem diz isso são os próprios clientes. E aumentou para 63 mil a quantidade de casas sem água no distrito de Shizuoka, né? Então realmente muito complicado a situação nesse momento. A água
tem faltado abastecimento, e não é só no Brasil que isso acontece, no Japão também, por conta da questão recente, né, do tufão número 15, que afetou em cheio a região, acabou gerando também uma crise de abastecimento hídrico, e naturalmente acaba afetando diretamente a vida das pessoas que moram nessa região. E as crises de energia e inflação podem gerar recessão, diz o CDE. Então, essa questão é complicada. O crescimento econômico global está desacelerando mais do que o previsto há alguns meses, após essa queda muito grande econômica global em função da guerra que envolve a Rússia e a Ucrânia e todas as disputas relacionadas à questão de combustíveis, né? A dinâmica de preços internacional ligada a toda a dependência dos combustíveis russos, ou pelo menos na regulação do mercado internacional, fez com que muitas economias retraíssem, como é o caso do Japão, que desde janeiro acumula quedas aí de mais de 30% na sua moeda com relação ao dólar, por exemplo, com relação a outras moedas fortes no mundo. E a inflação continua forte, e agora foi a vez do McDonald's, que elevou o preço de 60% dos seus produtos no Japão. Então, a franquia de hambúrgueres, ela foi realmente responsável aí e ela reajustou 60% do seu cardápio. Os reajustes variavam em torno de 10%. Então, a rede de fast food no Japão não ficou atrás e também reajustou o preço dos seus produtos. Mas importante deixar claro um ponto, e isso é uma questão que vai ser discutida a partir do começo do ano que vem. É possível, inclusive, que o Japão, em função de toda essa situação, queira fazer um ajuste de arrecadação. É isso mesmo, não obstante essa questão do aumento dos preços de produtos, por exemplo, do McDonald's, supermercado, né, combines e tudo, o imposto geral de 10% ele pode aumentar, assim como aumentou recentemente. Então a gente fica um pouco apreensivo com relação a essa questão. Por quê? Porque a crise chama crise. Então quanto pior a situação, pior tende a ficar. Então essa é uma situação bastante preocupante e tem a ver com toda a questão econômica, que a economia ruim acaba puxando a economia ruim. Então você que está aí no Japão, que está procurando emprego e tudo, procure alguma coisa mais estável, porque realmente pode fazer falta lá na frente. Vamos falar rapidinho da situação do Covid. Os casos de Covid despencaram. Média móvel dos últimos 7 dias chegou em torno de 50 mil. Quando a gente fala da questão dos óbitos, então nem se fala. A média já caiu por baixo de 100, já está em 90. A tendência é que continue caindo. O frio está chegando forte no Japão e realmente a situação ela é diferente do que de costume. O outono já está aí e o inverno também está caminhando a passos largos. Enquanto isso, o Japão já detalha a reabertura completa do turismo no dia 11 de outubro. É isso mesmo, você que não foi avisado pelos vídeos anteriores, por algum motivo não pegou o nosso conteúdo, não deixe de ter certeza. Agora você tem absoluta certeza que o turismo vai sim ser liberado a partir do dia 11 de outubro. A correria para poder tirar o visto, a correria para poder viajar vai ser grande nesse final do ano. Inclusive o preço das passagens já subiu bastante. Então para você que estava procurando passagem aérea e não estava encontrando, agora vai ser mais difícil ainda. Por quê? Porque a demanda subiu bastante. E a disponibilidade de voos não está tão alta assim, né? As companhias aéreas não conseguem fazer os ajustes na medida que a demanda vai aumentando. A reabertura do turismo no Japão especificamente não foi esperada ou tão esperada assim, até porque o turismo no Japão permaneceu fechado por mais de 2 anos. E com a volta do turismo e o restabelecimento dos voos, isso tudo indica que a economia do turismo vai poder retomar. E se você quiser procurar uma passagem com desconto para o Japão, também entre em contato com a J-SAI Travel, que é a melhor opção para vocês de conseguirem passagens com desconto. E mais um tufão está passando pelo Japão, mas dessa vez ele não vai atingir a ilha principal, né? Na quarta-feira ele já deve estar desviando e aqui ele já vai dissipando, né? Então na quinta-feira ela já vai ser imperceptível. E a gente fica mais uma semana sem uma formação forte aí de tufões e esperamos aí que a situação permaneça assim por um bom tempo. Mas a gente sabe que é questão de semanas até que chegue aí o tufão número 16, infelizmente. E a previsão do tempo para Shizuoka, temperatura máxima de 26 graus, mínima de 21 graus, chuva de 60%, umidade em 72%, realmente uma temperatura bastante agradável, aquelas que você
né, que já morou em São Paulo, já viveu muito tempo da vida, beleza? Então, pessoal, se você gostou do nosso conteúdo e não quer perder nenhuma novidade que acontece no Japão, clica no botãozinho do like aqui embaixo, compartilhe o seu conteúdo com a maior quantidade de pessoas possível, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal Tudo sobre o Japão. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, porque todos os dias, sem exceção, se você ativa o sininho, existe vídeo novo no canal Tudo sobre o Japão. Não perca nenhuma novidade que acontece na Terra do Sol Nascente.